programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, vejo neste programa. Infelizmente, Vera, o machismo é algo estrutural. Então não seria diferente no meio sindical. Eu acho que o Sindicato dos Metroviários ele já avançou na pauta um pouco. Quando a gente consegue ampliar alguns direitos para as mulheres. Nós temos que pensar que o mundo não vai ser bom para os homens se não for bom para as mulheres também. Vai ser justo se não for para todos e todas. Lamentavelmente, a gente enfrenta muitos problemas ocasionados exatamente pelo não cumprimento das funções, seja do Fundef e seja agora do Fundeb. Nós não queremos desculpas, nós queremos o piso e o pagamento do precatório do Fundef. É isso que nós queremos. Nossa categoria está empobrecida, nossa categoria não consegue sobreviver com esse vencimento básico praticado pelo Estado. Um incêndio bastante significativo atingiu o Instituto de Educação em Belo Horizonte no último dia 22 de março. Não houve vítimas fatais, mas diversos estudantes e também educadoras e educadores precisaram de atendimento médico hospitalar devido à inalação de fumaça. O Sindiúti está aqui no Instituto de Educação, nós viemos prestar nossa solidariedade ao coletivo de trabalhadores, à comunidade escolar, acompanhar aqui os trabalhos e deixar uma reflexão. Essa escola precisa continuar existindo. O governo do Estado de Minas Gerais precisa resolver a questão do Instituto de Educação, precisa resolver a questão da restauração desse prédio, mas não pode espalhar os alunos, espalhar os professores usando como desculpa o incêndio e o processo de restauração. Tem alunos aqui, tem uma comunidade escolar atendida por essa escola. Essa questão da restauração já está na pauta há muito tempo. As condições de infraestrutura são graves, são caóticas e todos que trabalham e estudam aqui sabem disso. Então o Sindiúti está aqui para oferecer todo o apoio, toda a solidariedade e apoio político para a comunidade, para a direção da escola, porque o Instituto de Educação é uma escola centenária em Belo Horizonte, é a maior escola da rede estadual de Minas Gerais e essa escola precisa continuar existindo, essa escola precisa continuar atendendo a comunidade escolar e a história desse prédio, a história desta escola precisa ser preservada, custe o que custar ao governo do Estado de Minas Gerais. Foi um incêndio que, ao que parece, danificou bastante esse prédio, que é um patrimônio de Belo Horizonte, que a história se confunde, né? A história desse prédio, a história depois dessa escola, ela se confunde com a história da educação em Belo Horizonte, com a história da educação em Minas Gerais e no Brasil. Aqui tem uma importância, esse prédio tem uma importância muito grande, material e imaterial. E aí entra a questão, como escola, como lugar de desenvolvimento da educação em Minas Gerais. A primeira providência a tomar, trataram de auxiliar na evacuação do prédio. Coordenamos a evacuação do prédio, a diretora estava presente, os vice-diretores, os professores, os estudantes que também colaboraram muito. Lamentavelmente, nós tivemos aqueles alunos que apresentaram alguns problemas, como inalação de fumaça, né? E que foram atendidos no João 23. E a notícia que eu tenho é que esses estudantes estão bem, estão estáveis, estão bem, mas que passaram por esse problema. E nós temos que observar o seguinte, a nossa fala aqui nesse instante é de buscar o apoio da sociedade, o apoio de Belo Horizonte, o apoio de Minas Gerais, no movimento de manter funcionando o Instituto de Educação, mesmo durante o período que aconteçam essas obras, para que o governo do Estado encontre aqui um prédio adequado para manter funcionando essa centenária instituição de forma que, após a reforma desse prédio, nós possamos retornar aqui e dar continuidade a essa belíssima história do Instituto de Educação de Minas Gerais. O Sindicato dos Bancários realizou no último dia 21 de março um ato público no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, para denunciar as altas taxas de juros. Essa iniciativa teve o apoio da CUT Minas e também contou com a participação do Sindiúti.
aumento de preço, a população quer comer, a população quer ser feliz, quer trabalhar, e toda essa cadeia de emprego, trabalho, de comida mais barata, de carne mais barata, de energia mais barata, tem tudo a ver com a taxa de juros. Então, abaixa a taxa de juros já! É só paulada na educação mesmo, viu? A coisa vai de mal a pior. Paulo Henrique, fechar a FUCAM é o fim, né? Mais uma medida autoritária do governo Zema. O governo fala que vai transferir para a Secretaria de Educação, né? Mas a Fundação tem toda uma história, uma tradição, uma expertise, né? Essa transferência, sem consultar os educandos, os educadores, o sindicato representativo, isso é um passo justamente para fechar as portas, né? Vamos lembrar que a FUCAM tem um patrimônio, que são as fazendas onde acontece, né, a educação, que é um patrimônio que serve a educação no campo, serve, né, a população de Minas como um todo, né, e que passa a correr um risco, né, quando ela vai ser diluída aí numa secretaria. É um primeiro passo e muito grande na direção de acabar com esse patrimônio de Minas Gerais. Uma outra questão importante ressaltar aí como que foi feito, levado ao conhecimento do Brasil, né, esse gesto do governador, né, de querer aplicar uma multa de R$ 3.200.000. É uma medida semelhante que o Sindimetro também está passando agora, né, Aldo? Você vai poder falar para nós, mas são atitudes de prática antissindical, de cerceamento do diálogo, né, da relação entre o governo e os trabalhadores, né? Então, essa medida tem que ser revertida, e o conjunto dos trabalhadores, né, nós temos uma classe trabalhadora, né, a Luciana está aqui também no sindicato, que sempre está conosco, né, os Correios. Nós não vamos permitir que nenhum sindicato feche, né, por decisão do governo, né? Essa é uma decisão que cabe apenas aos trabalhadores. Nós estamos com a campanha SOS Sindiúte, né, que é sindiúte@sindiutemg.org.br, o nosso Pix. A categoria está contribuindo, trabalhadores de outras categorias, porque nós vamos manter a nossa luta, né? Vamos resistir, né? E está aí demonstrado porque querem fechar o Sindiúte, para poder entregar a FUCAM, para poder descumprir o piso salarial profissional do magistério, para poder atacar, né, a educação com privatização, com prefeiturização. A gente não chama nem municipalização, porque é entregue, né, muitas vezes ao bel prazer do prefeito ali, né, que não vai ter condição de manter, né, aquela gestão democrática e fazer os investimentos necessários na educação ali quando a escola é repassada para o município. Primeiro, eu quero deixar claro meu repúdio aqui ao governador Zema, né? Que a gente vê que esse ataque ao Sindiúte é um ataque organizado. Primeiro, ataca-se um sindicato, né? A nossa classe sindicalista, isso é um ataque aos sindicatos, que é o terceiro maior sindicato da América Latina. Segundo, ataca a educação, mas nós não poderíamos esperar nada menos de um governador que não sabe nem quem é a Adélia Prado. E terceiro, ele ataca as mulheres, porque é um sindicato formado de maioria de mulheres. Então, nós vemos aí que quando o judiciário e o governo se juntam, ele não tem nenhum pudor em atacar as mulheres. Então, assim, todo o nosso repúdio, nós precisamos nos unir para que o Sindiúte permaneça, porque a luta é necessária. As professoras e os professores são mais que necessários nessa sociedade que está tanto precisando de educação. Porque se estamos no cenário que chegamos até hoje, desse desgoverno que passamos no país nacionalmente, é porque em algum momento a educação ela foi deixada de lado por esse país. Nós precisamos, mais do que nunca, ter um vigor aí na educação. Saiba que os metroviários estão apoiando essa luta, a gente também está com uma multa aí. Eu acho que o grande fato que a gente tem que discutir é o seguinte, é a lei de greve. A gente tem que começar a discutir a lei de greve.
a forma como essa lei de greve, não é justo o judiciário ou até o próprio governador Zema fazer esse tipo de coisa. Você vê, o judiciário nos multou em 200 mil por dia, já está com mais de 2 milhões, penalizou os diretores também nas suas contas particulares, contas correntes, já penhorou o carro do sindicato, e na última vez que ela teve lá, a oficial, ela falou assim, essa casa é sua, quer dizer, já pensando também na possibilidade de penhorar a casa. E tudo isso nos preocupa. E eu acho que a gente tem que discutir isso, é muito sério. E você pode, depois, se você puder compartilhar com os metroviários, com a gente, essa questão dessa campanha sua de solidariedade, você fala que a gente distribui na categoria, pede a categoria para somar, o que eu puder dar nesse momento também, porque a gente sabe, foram 34 dias de greve, nem salário vai ter, né? Então a gente ainda tem que discutir isso com a empresa. Mas eu tenho certeza que os metroviários vão contribuir com isso da melhor forma possível, até porque é uma categoria que tem muitos professores. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam nessa lida diária? Infelizmente, Vera, o machismo é algo estrutural. Então, não seria diferente no meio sindical. Por quê? Porque nós, mulheres, temos diversas particularidades para poder exercer a luta. Há uma dificuldade muito maior da gente enquanto mulher. Por quê? A gente tem a gente tem um terceiro, segundo, terceiro, na hora que chega em casa para fazer várias coisas. Então, o que é necessário? É necessário que esses ambientes coloquem situações em que a gente possa exercer e estar presente na luta. Porque o que a gente percebe é que falta representatividade de fato para a gente, por isso as pautas das mulheres são sempre deixadas de lado. Quem está lá falando nunca passa na pele. E nada melhor do que nós, mulheres, estarmos lá. Por quê? Como a gente sofre com o machismo, a gente entende também diversas outras coisas, como o racismo. Quando você vai ver a mulher negra, ela ainda sofre muito mais. E no meio sindical há uma barreira, sim. Mas assim, a gente vê agora um renovo onde as pessoas estão acolhendo mais a gente, onde os nossos companheiros de sindicato, eles procuram nos dar um ambiente em que a gente mais favorável para que a gente possa atuar e também ser mãe, também ser filha, porque ser dona de casa, e a gente tem diversas cobranças da sociedade enquanto mulher. Então, assim, são muitos desafios, mas nós precisamos nos unir, porque as mulheres, elas têm que romper essas barreiras. Porque nós, mulheres, já nascemos num ambiente desfavorável. Então, a gente tem que lutar desde sempre. E isso está no nosso sangue. Então, assim, o que eu falo mesmo é para essas mulheres aí que acham que elas estão sozinhas na luta, às vezes nesses sindicatos onde a maioria são homens e que não dão um ambiente favorável, vamos nos unir, vamos nos juntar para que a gente possa fazer o ambiente para a gente, porque o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Eu acho que o Sindicato dos Metroviários ele já avançou na pauta um pouco, quando a gente consegue ampliar alguns direitos para as mulheres dentro do nosso acordo coletivo. E também a nossa cota hoje é 8 mulheres, são 30%, são 24 diretores, nós temos 8 mulheres. Isso é fundamental para que a gente... Isso foi uma decisão do Congresso e que, para cumprir, para fazer a chapa, tinha que cumprir essa cota. E nós cumprimos essa cota. Porque eu acho importante, mas eu acho que a gente tem que avançar mais ainda. Fazer pautas melhores para as mulheres. Você estava me falando agora, Luciano, lembrei de uma coisa interessante que a gente nunca preocupa. Por exemplo, numa assembleia, arranjar um espaço para que as mães pudessem levar seus filhos e ela participar da assembleia sabendo que seus filhos são acolhidos. Me veio isso aqui agora, eu falei, gente, eu tenho que pensar nisso, numa forma de como melhorar essa assembleia. De como fazer com que os filhos das mulheres possam também somar nessa luta e entender qual é o papel da mãe dele naquele momento. Eu acho que isso é fundamental. E os desafios que nós temos são muitos, né? Ainda dentro do sindicalismo, de uma maneira geral, há um machismo muito grande. Há um machismo onde a mulher não pode falar, não pode se expressar, e quando ela vai falar, ou então quando tem uma coisa para ela, um trabalho, sei lá, vai fazer uma reunião de mulheres, um movimento de mulheres. Ah, mas tem que gastar dinheiro? Mas quando é do homem, não há essa discussão, esse debate, né? E eu acho que a gente tem que se unir. Eu sempre falo, em todas as minhas falas, que a unidade não é só entre as mulheres, é entre a classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora tiver essa empatia entre todos, quando nos vermos como iguais em todos os direitos, a vida caminha e o mundo se torna melhor. Porque enquanto você não sentir que a dor do outro te importa,
você não consegue ver o que está passando ali. E eu acho... Olha, outro dia eu estava lendo uma reportagem que são 52% de mulheres no Brasil, o eleitorado. Mas quantas mulheres são eleitas para vereadoras, prefeitas, governadoras, senadoras, deputadas? Então, essa conta não fecha. Mas você sabe por quê? Porque é aquela massa, às vezes, que mulher não confia na mulher. Isso é errado. E cabe a nós, mulheres, que estamos empoderadas, que estamos à frente, acabar com isso. A gente tem que fazer mais mulheres no poder, mais mulheres prefeitas, governadoras, senadoras, deputadas. No meio político tem que ter mais mulheres. A gente tem que fazer jus a esses 52% do eleitorado. Se a gente não fizer isso, cada vez mais a conta não fecha. Eu acredito que essa questão do machismo é em todo o movimento sindical. E eu acho que era importante, talvez, dentro desse conjunto que a gente está falando aqui, dentro desse momento, de repente fazer uma pauta única de trabalhadoras mulheres para a gente debater isso, não só nos sindicatos metroviários, talvez nos sindicatos Correio, dos professores, e dali a gente tirar um caderno, uma cartilha para ser distribuído. Interessante. Para fazer isso, não só porque somos, não separar as categorias, mas como categorias trabalhadoras que nós somos. O que a gente precisa? A gente precisa de mais mulheres combativas. Precisamos ter aí terrenos para melhorar, para que essas mulheres possam atuar no meio sindical, atuar na política, porque hoje a gente vê lá a Beatriz Cerqueira nos representando muito bem e precisamos ter mais mulheres lá para poder levar nossas pautas, para estar ombro a ombro com a Beatriz, para a gente avançar de fato. Claro que até aqui a gente não pode falar que não avançou, avançamos muito. Uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, e muito triste, as senadoras conseguiram um banheiro feminino no Senado só em 2016. Que coisa é essa? Até 2015 elas tinham que ir num anexo, num shopping, alguma coisa que tinha lá. Então, assim, olha para vocês verem. E no Senado, que era para ser o quê? O exemplo para o resto da sociedade. Então, nós, enquanto mulheres, temos que nos unir. Temos muitas conquistas, sim, mas ainda há muito a se avançar. No Correio não é diferente, mas hoje é um terreno mais fértil, né? Com o novo governo. Há um diálogo agora que estava sendo encerrado. No Correio não tinha diálogo nenhum. Nós ficamos 5 anos sem ter conversa nenhuma, sem conhecer presidente. A gente estava mesmo governado por generais lá dentro do Correio. Há muita coisa a se arrumar, a casa está muito bagunçada, mas onde há esperança e luta, sempre há momento de se avançar. Nós temos que pensar que o mundo não vai ser bom para os homens se não for bom para as mulheres também. Não vai ser justo se não for para todos e todas. Exatamente. Então, como que eu vou ser feliz, né, se a minha filha não puder ser, a minha mãe não puder ser, minha esposa não puder ser? Então, essa sociedade que nós queremos mais justa, igualitária, ela tem que passar, né, por empoderar as mulheres. Né? Nós temos que ter as mulheres com os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades, né, que os homens, para que ela realmente seja uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária. E eu acredito que o papel que vocês fazem, né, trazem, né, Luciana, Alda e Beatriz Cerqueira, a Denise Romano, as mulheres que fazem a luta, né, dando aqui só alguns exemplos, né, são muitas, né, é importantíssimo, né, porque mudando, né, o sindicato tem esse papel de ajudar também a transformar a sociedade. Né? Então, nós, enquanto a gente sabe que existem forças aí fascistas, né, que se dizem conservadoras, mas são muito pior do que isso, né, que puxam para o lado contrário, que querem retirar, né, as conquistas das mulheres, eu acho que nós, enquanto organização dos trabalhadores, nós temos que lutar, homens e mulheres, para reafirmar, né, esses direitos das mulheres. Quando a gente fala esse juntamento das mulheres, a gente chama os homens também. Porque a luta da mulher, ela sempre vai desencadear na luta de classes. É sempre do mais desfavorecido, é sempre naquele que sempre precisa mais na sociedade. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência para conseguir evoluir. Então, assim, a gente vê todos os efeitos trágicos causados na sociedade com tudo isso que faz com as mulheres. Outra questão também, a luta das mulheres, como a Alda disse, tem que parar de ser um adorno. A luta das mulheres ela tem que ser constante. O que a gente observa é que muitas das vezes a luta ela serve como um adorno. É lembrada só ali no mês das mulheres, mas o restante do ano não é se dado tanto valor financeiro, seja valor de espaço, de tudo. E a gente precisa mudar isso.
Porque quando a gente traz voz para essas mulheres, a gente traz identidade. E quando as pessoas elas se sentem com identidade, elas correm mais atrás daquilo que elas precisam. Então, assim, é muito importante. É um assunto de extrema relevância para a educação e para os profissionais da educação, que não é segredo para ninguém. Lamentavelmente, a gente enfrenta muitos problemas ocasionados exatamente pelo não cumprimento das funções, seja do Fundef e seja agora do Fundeb. Vale lembrar que o governo do Estado finalizou 2022 com quase 2 bilhões de reais do saldo da conta do Fundeb, enquanto negou à categoria o reajuste do piso salarial profissional nacional de 33%, além de judicializar toda a legislação do piso salarial, que hoje a legislação do piso encontra-se em julgamento no Tribunal de Justiça, e judicializou o que a Assembleia votou dos 33%, que é o reajuste do piso salarial profissional nacional. Então, a nossa expectativa ela é muito positiva, de que nós tenhamos uma audiência propositiva e que nós tenhamos informações que possam ser compartilhadas com toda a sociedade mineira, mas muito especialmente com os profissionais da educação. A questão do precatório do Fundef, né, a gente tem que lembrar que o Fundef, tanto o Fundeb, eles foram um fundo criado para poder financiar principalmente a valorização dos profissionais que trabalham na educação. No caso do Fundef que foi até de 96 a 2006, que eram os profissionais do ensino fundamental, né, que trabalharam os profissionais do magistério. Depois, em 2007, veio a legislação do Fundeb, que também tratava da valorização dos profissionais do magistério ainda, né, mas abrangendo toda a educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas o que aconteceu nesse período? Aconteceu que, quando tinha a portaria que tinha determinação do valor mínimo anual por aluno, né, o cálculo era feito e a União, naquela época, alterou a fórmula de cálculo, né? E aí o Ministério Público de São Paulo, né, o Ministério Público Federal de São Paulo, entrou com a ação para poder recorrer dessas questões de fazer essas diferenças. Então, é um processo que vem se alastrando há bastante tempo, né? Então, o que foi feito desde então? Então, vários estados, então, cada ente, para ter direito a receber o precatório do Fundeb, ele tem que entrar com uma ação contra a União. Então, ou seja, se tem aqui algum representante de alguma prefeitura que não se sabe se vai receber, então vocês têm que procurar, junto ao município, se a prefeitura entrou com essa ação. Tá? Porque não é assim, a União, a Justiça determinou, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais vai receber. Tá, assim que foi feito o pagamento, é um recurso do governo do Estado. O governo do Estado não tem que transferir recurso nenhum para a prefeitura. Se a prefeitura não recebeu, é porque ela não entrou na ação, ou não entrou com a ação, ou ainda não foi julgado a ação. O recurso do Fundeb ele não precisa ser exclusivamente só dos profissionais do magistério. Ele pode ser de toda a categoria e pode ser também para investimentos em escola, né? Então, as regras continuam as mesmas como eram antes e como sempre foi feito. E também é uma questão para transparência, né, dos recursos do Fundeb, né, que já tramita, já foi apresentado aqui na casa um projeto de lei, o 3569, né, no caso é 2022, tem um 2 a mais aí, que trata da criação do portal da transparência exclusivo do Fundeb, né, que o nome lá no projeto de lei é Fundeb Transparente, que é para facilitar, né, porque hoje, se você for buscar no portal da transparência do Estado os recursos do Fundeb, quem não tem habilidade ou está acostumado a mexer, tem que fazer vários passos, né? E o portal de transparência, pelo que eu entendi do projeto de lei, é para facilitar isso, onde a pessoa consegue ver, o recurso do Fundeb está sendo utilizado dessa forma. Então, já tem um projeto de lei, às vezes, criar uma emenda a esse projeto de lei para poder colocar a execução dos precatórios do Fundef disponíveis lá para todo mundo poder consultar e ajudar na fiscalização e no controle social dos recursos do Fundef. Dia 3 de março, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. Nós, do Sindiúti, temos assento no Conselho do Fundeb. E a fala, eu vou ler. A fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação no Conselho do Fundeb, por um cargo de 2º escalão, um subsecretário, foi de que eram recursos
milionários que as pessoas receberiam, que, de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam 1 milhão, e ele ainda disse que seria parecido com acertar na Mega Sena. O conselho do Fundeb é um conselho de fiscalização, é um órgão de controle social. Ele não pode ser tratado, as pessoas que ali representam os seus pares, que foram eleitas ou que foram indicadas, né, pela gestão pública, pela Secretaria de Educação, como se estivessem numa sala de resenha. A gente batalha pelas legislações, a gente batalhou pelo Fundef, a gente batalhou pelo Fundeb, batalhou pelo novo Fundeb, batalhou pela lei do piso, a Lei 11.738, batalhou pela regulamentação estadual desta lei, que não é a pauta dessa reunião, e sempre nós precisamos esperar alguma coisa. Nós precisamos esperar os 2 anos que o governo esperou, e até agora ninguém respondeu. Por que o governo esperou 2 anos para iniciar a execução da sentença? 2 anos é muita coisa. 2 anos, 2020, nós estávamos no auge da pandemia, inclusive com salários atrasados. Então, não é correto o comportamento e a forma como o governo do Estado e a sua representação no Conselho do Fundeb tem ventilado as informações. Não está de acordo com as atribuições, com o regimento interno do Confundeb, com a legislação que diz sobre controle social, representantes do governo fazer esse tipo de afirmação no Conselho de Controle Social do Estado de Minas Gerais, que é um dos maiores estados da federação, que é uma segunda economia do país, e o Conselho do Fundeb, que tem bilhões em recursos, nós sabemos disso, ficaram guardados do ano passado, 2,5 bilhões, e não foram rateados com a nossa categoria, e ser tratado dessa forma. Nós queríamos ter discutido mais o conteúdo do Fundef aqui, do precatório, porque essa é a expectativa da categoria, da sociedade. E o nosso zelo, pelo menos dessas parlamentares que estão aqui, é que os recursos dos precatórios do Fundef não sejam gastos com outras coisas. Tem uma dívida histórica do governo com os profissionais da educação, no mínimo. Então, essa audiência, nós vamos fazer outras, então. Não é? Se tiver outra fala no Confundeb, nós vamos fazer outra audiência. Se tiver outra informação, nós vamos fazer outra audiência. Porque a audiência também é uma sistemática de acompanhamento daquele assunto que tanto nos interessa. Nós não queremos desculpas, nós queremos o piso e o pagamento do precatório do Fundef. É isso que nós queremos. Nossa categoria está empobrecida, nossa categoria não consegue sobreviver com esse vencimento básico praticado pelo Estado. Então, nós queremos seriedade, nós queremos justiça, nós queremos o piso, nós queremos os precatórios, a agilidade nesse processo, o maior valor que seja possível para a nossa categoria, e nós também queremos o sindicato aberto e funcionando. E até a próxima! SOS Sindiúti, resistir ao governo Zema e manter o sindicato de portas abertas. Durante o 12º Congresso, foi aprovada a realização de uma campanha de contribuição financeira para manter o Sindiúti funcionando e resistir ao ataque feito pelo governo de Minas à categoria. Acompanhe aqui detalhes dessa campanha.